E aí galera, tudo jóia? Edson Amorim, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galaxy West. Então, estou aqui num pequeno intervalo antes de começar a aula prática da turma 1. A gente está indo para a 15ª aula e vai ser uma aula prática bem bacana. Vamos continuar um processo ali que eu postei um trecho que é do CFW 08. Hoje a gente deve estar finalizando ele, eu vou postar isso mais tarde para vocês. Estou aqui num pequeno projeto que é essa CNC modular, em parceria com meus amigos da Oceantec, pessoal bem bacana, parte de automação para essas máquinas CNCs, servo drive, sistema de deslocamento, tem bastante coisa lá, dá uma conferida. E vim aqui para dar uma relembrada para todos que queiram participar da nova turma do treinamento de manutenção de drivers. As inscrições estão abertas e vão até o dia 9 de agosto, beleza? Agora eu vou prosseguir aqui com a aula e vou mostrar um trecho para vocês da finalização do reparo do CFW 08, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários a sua pergunta e o link para inscrição nessa nova turma vai estar na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então. Andrew, você é você que tem, é o teu pai que trabalha no segmento já, né? Não, na verdade é os meus chefes. Ah, é, os seus chefes, do menino que é o pai é na segunda turma. Isso. E na empresa de vocês já atuam no segmento de manutenção de drivers aí ou não? Sim, eu arrumo alguns drivers, software, mas assim, tipo, eu quero ter mais conhecimento, né? Eu arrumei bastante nos últimos dias aí, bastante inversor. Tá conseguindo pegar bem? Tá conseguindo aprender de fato? Sim. Porque às vezes assim... com calma, eu vejo com mais calma as aulas, entendeu? Aqui eu consigo pegar um pouco, mas tipo, nos outros dias assim, eu acabo vendo mais as aulas aos pouquinhos, assim, 10 minutos. Eu pego e tento ver bastante. Porque daí assim eu consigo aprender mais. É que eu não consigo aprender em uma aula só. Sim. Não, eu falo que eu estou conseguindo passar bem o conteúdo para vocês, porque às vezes a minha forma de enxergar é diferente da de vocês. Então eu quero conseguir me adaptar melhor para realmente que vocês saiam daqui uns caras fodidos, entendeu? Não para falar assim, o professor vendeu o curso. Eu quero vender curso, não, gente. Não, você dá Eu quero formar parceiro, gente que eu posso falar assim, eu tô com um problema lá em São Paulo, indico tal pessoa. Ou a pessoa que quer fazer parte do grupo Galaxy OS, eu tenho a nossa franqueada aí em tal cidade do país. Então essa é a ideia, é construir um conhecimento em cima de vocês, que vocês se tornem, assim como eu, craques mesmo. Sim. Lógico, durante o treino, por mais que a gente tivesse aí 2 anos, tem muita coisa que vai chegar no dia a dia, vocês vão aprender na prática de vocês. Aqui vocês vão aprender todo o conceito, a base do que vocês realmente precisam, para na hora de chegar um BO aí na prática, na bancada de vocês de fato conseguir analisar, verificar e falar assim, é dessa forma que eu consigo resolver. Porque não adianta, aqui a gente não vai conseguir abranger todos os segmentos, todas as áreas possíveis. Mas a gente tendo esse network entre a gente consegue, precisou de um apoio, de uma ajuda, a gente tem a galera que pode auxiliar também. Às vezes um mexeu com um determinado equipamento, o outro mexeu com outro equipamento, e a gente consegue fazer ali uma troca de informações bem bacana. Em 6 anos que eu tô lá, eu todo dia aprendo alguma coisa nova. Nunca... Todo dia eu pego um defeito diferente. Sim. Mas, assim, tipo, com os meus segmentos que eu arrumei nos outros, eu consigo... Tem que ter uma imaginaçãozinha ali também. Imaginação é fundamental. O cara que não tem imaginação nessa área, ele apanha. Porque você precisa imaginar como é que funciona o fluxo elétrico. Você precisa imaginar como é que um optoisolador está fazendo a função dele, que na hora que passa a corrente elétrica pelo LED, ele emite a luz, diminuindo ou aumentando a intensidade da corrente ali pelo fototransistor. Você tem que imaginar essas características. Isso daí é o principal. Você tendo esse método, cara, se torna fácil, porque a gente consegue imaginar e falar, puta, ali passa certa corrente, então tem que ter uma certa tensão naquele ponto. Sabendo as bases da eletrônica, lógico, sem conhecimento básico não dá.
Aqui não tem como explicar a base desses tipos de sistemas, mas eu vou ensinar todas essas características, que nem desde o começo das aulas a gente foi passo a passo, até que você definisse na tua mente, esses são os processos. Através do conhecimento de eletrônica, de elétrica que você já tem, aplicando em cima desses processos, você sabe definir certinho cada ponto, qual a tensão que eu devo ter. O diagrama ajuda bastante, mas sem diagrama também, você tem que ser capaz de resolver um problema. Bom, vocês estão vendo aí, né, galera? Sim. Tá. Continuando aquela aula da semana passada, CFW08. Então, o componente que está danificado é o N2, o semiciclo positivo. N2, está aqui. Então, nós temos um Zener. Ele trabalha, como vocês podem ver, ele trabalha com tensão positiva direto e trabalha com um sinal negativo, vindo desse 74 HC244. Bom, o sinal do LED dele apresenta boas características até. Vamos ver na saída. Nada. Nada. Opa. Zero 57. 0,57. Nada. Aqui, ponto 93. Tem que ter alguma coisa aqui também. Nada. 146. Nada. Uhum. 57. Esse aqui está com os valores bem alterados, justo do semiciclo positivo do Ultra, bem alterado em relação ao desse outro. Porém, as saídas os sinais de saída não estão batendo sinais semelhantes ao vizinho dele aqui, que as medidas a gente sabe que já fez o teste de disparo, estão funcionando. Então, vou retirar ele da placa e vou detectar se existe algum outro componente, dando falha também. Caso não tenha, esse diodo aqui medir já está ok. Vou medir só esse resistor aqui, que é provavelmente o resistor de gate. Esse aqui é o capacitor de bootstrap. Aqui embaixo acho que tem alguns outros componentes, dá uma medida. Ó. Aquele V4, que é responsável pela queda de tensão de 2,7 volts. Esse, deixa eu ver qual que é. Vou aproveitar que o ar está.
Esse V1 é só um diodo retificador, um Moore 160. A gente tirou ele do circuito, ó, tirou o gate drive, que estava em paralelo a ele, então vamos medir agora as características desses componentes. Fecho de diodo, 0,45, valor próximo do característico. Reversamente polarizado, não apresenta condução alguma. Beleza. Então, esse retificador a gente sabe que está bom. Medir essa resistência aqui, que provavelmente é resistência de gate. A gente tirou também o gate drive daqui, então a gente não tem nada em paralelo a ela que possa provocar uma medida errônea. Vamos ver qual o valor. Um valor bem baixinho. 80 ohms. No outro aqui, buscando valores semelhantes. Olha lá, neste caso agora apresentou. Naquela hora nem isso estava apresentando. Ponto 77, provavelmente algum tipo de diodo, um semicondutor, que a gente está medindo aqui. Isso também não importa nesse momento, que a gente está fazendo uma comparação com o circuito funcional. Um valor bem próximo um do outro. Ponto 76 e esse ponto 74, ponto 77. Então é o seguinte, não é porque nessa vez a gente consertou esse equipamento, a gente encontrou uma análise. A gente não simplesmente, tô com esse probleminha, eu vi na aula do professor lá que é só tocar aquela peça, resolve. Não é assim, não. A gente trocou aqui essa peça porque a gente analisou, a gente encontrou o problema. Aí sim detectamos uma falha. Tem muito cliente meu, cara, que vê minhas aulas e fala, quanto que é só para trocar essa pecinha? Eu falo, cara, não é assim. Primeiro que se for para fazer isso, não pega o teu serviço. Se vira, faz você sozinho. Eu deixo bem claro isso. E a gente não troca peça. A gente não é trocador de peça. A gente é técnico. Você vai trazer um equipamento com problema, a gente vai efetuar a análise, identificar a falha e te passar valores de custo pro reparo. Não estou te passando valor de custo para uma peça. Deixando bem claro isso para todos. Não estou falando que é para vocês, mas é para vocês terem em mente isso para nós passar para o cliente. O cliente, hoje em dia, vê as coisas na internet e acha que é tudo fácil. Não é fácil. Primeiro, que para você fazer essa análise, você tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, você não faz porcaria nenhuma. Você tendo conhecimento, você vai correr atrás, você vai resolver as falhas e vai corrigir da melhor forma possível e que fique de forma adequada, bem feito. Então, nessa aula, a gente detectou uma falha nesse equipamento e provavelmente a gente vai sanar aqui mesmo. Mas não é porque, eu estou com outro lá que um CFW08 que também não dispara, eu vou lá trocar e pronto. Não, não é assim. Pode ser problema de disparo, pode ser o problema no gate driver, que nem foi nesse caso, pode ser nesse 74HC244, que é uma porta NAND. Você pode ter um problema na placa de disparo, você pode ter um problema na placa de controle. Cada caso é um caso. Então, não é porque nesse reparo que a gente encontrou uma falha que vai ser iguais para todas. Tem que fazer a análise. Quando o cliente levar um equipamento para vocês, está indo para reparar e não para trocar uma peça. Vocês não são vendedores de peças. Já deixei claro isso num vídeo. Vocês são técnicos. Vocês estão treinando para ser especialistas. Belezinha. Maravilha. Viu que bonitinho? Chique, chique, ó. Disparo que estava ferrado.
E olha lá, tá dando a sambadinha. Tchuc, 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 ô SPWM. Ó, vamos aumentar o tempinho. Vamos pegar aqui, vamos ver o dead time agora. Esse aqui já é do braço U, ó. É, V. Vou voltar no braço U para a gente comparar. Olha lá. Ó, caso vocês vá medir um sinal de disparo e ele não esteja fazendo isso, tá errado, tá? Ah. Ó, isso aqui é característica, é isso que eu tô falando para vocês, tá vendo? Ó? O ponto de subida e descida dos semiciclos estão estagnados. E as suas extremidades, ó, ficam oscilando. Tá vendo que esquisito o sinal? Ó, tá movimentando os dois em relação a... Porque o osciloscópio está usando esse ponto aqui como trigger dele. Então aí ele compara as outras análises em referência a esse intervalo de tempo. Tá vendo? Ele modula, beleza. Só que o de baixo, ele tá defasado. Esse sinal aqui está defasado em relação a esse, ou mais 120 graus, ou menos 120 graus. Isso aqui, ó, é um meio que eu uso quando eu vou, principalmente quando é CI, DIP, SOP, o que for. Eu soldo as duas extremidades só. E aí eu confiro o posicionamento, que aí eu tenho uma maleabilidade aqui e uma rigidez. Então, por exemplo, eu olho que se ele não está muito solto, se não está solto, está frouxo, aí eu venho, só aqueço aquele ponto, seguro no lugar, e a mesma coisa do outro lado. Porque aí essas duas soldinhas que você faz, mantém ele no lugar e você pode soldar todos os outros pontos. É um meio, tá? Cada um tem um meio bacana de fazer aí, próprio. Aí eu utilizo assim, facilita bastante. Vivo em cores. Vou colocar já o AVS, que a gente já detecta se tem algum tipo de fuga na saída. T. Apagar a luz que fica mais bonito se explodir. Cadê? Ok. Retificação, módulo, não tem armazenamentos, fecha curto, peraí. Beleza. Bom, teoricamente eu não me lembro de alguma coisa que possa causar uma explosão, pelo menos não tão grave. O limitador está aqui, eu não tenho armazenamento de energia, não tem nenhum capacitor para isso. Então, liga-se, liga o disjuntor. Oh, maravilha! Agora eu vou efetuar o disparo. Show de bola! E é assim que se resolve esses BO. Tá vendo aí? Ó, desligar, vamos ver se tem fuga. Nenhuma. Ó, chique. Vamos efetuar o disparo. Ó que bonitinha. Beleza, um pequeno teste. Não vou tirar o sistema de proteção. O dobrador de tensão tem capacidade de mantê-lo. Motor ligado, lâmpada, 3 Hz. Então, vamos ver. 40% da carga. Maravilha. Vamos ver a corrente. Certinho, é isso mesmo. Esse motor aqui está com fechamento para 380 volts, tá, galera? Então, assim, então eu posso trabalhar com 280 e 380, 220 e 380 sem precisar ter que ficar trocando o chaveamento dele e tal. Bem.
O AVS é o primeiro teste, assim, eu criei ele para ser o teste mais simples que tem, mas para detectar se existe alguma falha. Cara, não teve um caso até hoje que a gente analisou com o AVS que depois apresentou o problema. Porque com ele a gente já detecta de cara, só de energizar, se já existe uma pequena fugazinha. Então a gente já detecta também o sincronismo, se está bacana, funcionando. Às vezes você pega um lá que um LED fica aceso direto e os outros ficam pulsando, que nem uns doidos. Então você já sabe que tem um erro ali no sistema de disparo. Porém, também pode ser um erro do módulo. Às vezes ele não tem fuga, mas na hora que começa a chavear, ele não começa a comutar, ele não consegue comutar a chave de potência. Aí o módulo ele se autodispara, vamos dizer assim, ele fica o tempo todo conduzindo. Ele geralmente aí não explode nesse caso, porque ele entra numa área de resistência ohmica da condução da chave de potência do IGBT. Então, fazendo como se ele comportasse como um resistor. Até chegar no ponto de explodir, né? Depois de um certo tempo. Mas logo de cara, às vezes ele nem explode. Mas você detecta que ele fica o tempo todo em condutividade. Bom, beleza. Esse daqui, então, reparado, galera. Ok, galera, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, uma ideia nova aí para trazer durante a semana que vem? Quantas perguntas pode fazer? Ué, quando o senhor tiver para fazer, a gente está aqui para isso. Qual é a função desses dois CI que ficam em cima do módulo? N9 e N18, não. N9 e N8. Do qual modelo? Esse mesmo. CFW08? É, Então, se eu não me engano, vai fazer a leitura de corrente, vai fazer a análise do circuito de corrente, e o outro ele faz um feedback N8 34072 para leitura de corrente mesmo. Ou seja, de acordo com a queda de tensão em cima daquele shunt, que fica um resistor de 0,033 ohms, se eu não me engano, um resistor grandinho, de alta potência, que você vai ver antes dele, à esquerda. Ele faz a análise da queda de tensão sobre ele, processa esse valor de corrente e ejeta um sinal tratado para o sistema de controle. O sistema de controle, a partir desse sinal enviado para ele, consegue detectar qual que é a corrente que está sendo drenada pelo módulo de potência, já que o resistor shunt fica entre o GND e a alimentação negativa do módulo. isso seria o LM221? Não, o N8 é um MC34072. O LM é um CI, um amplificador operacional em formato comparador. Geralmente ele tem as características, ele está empregado tanto no sistema de leitura de corrente, como no de queda de tensão do link CC. Ele é o N9. É o N9. O N9 ele vai detectar, através também do sinal lá da corrente, ele vai detectar alguma anomalia e vai indicar uma falha para o sistema de controle. Vamos supor, o N8 está lendo a corrente, certo? Está lá em, sei lá, em 10 amperes. E o inversor de frequência ele começa só a piscar. Porque a função do N8 é ler a corrente no circuito. Mas o N9 ele tem a função de detectar a falha caso essa corrente seja elevada ao extremo. Vamos supor que a leitura de corrente esteja muito elevada, ele vai fazer a análise dessa corrente, detectando que existe uma corrente elevada acima do normal, do patamar normal de trabalho dele, e indicando uma falha para o inversor de frequência. E o inversor de frequência vai cortar ele ao invés de simplesmente ficar indicando que a corrente está muito elevada. Ok. O N10? O N10 ele trabalha junto com o N9. O N10... N10 trabalha com N9. Isso. Que aí vem os sinais que o N9 processa. Esses sinais são enviados para o N10
junto com a outra malha de análise, e o N10 vai processar esses sinais provenientes do N9 e sobe para o sistema do microcontrolador. Aí já vai direto para o microcontrolador. Porque como é que ele funciona? O N10 ele tem uma referência, um sinal pré-determinado de referência. Então ele fica o tempo todo em formato comparador. Aí o que acontece? O N9 ele trabalha num determinado range de controle, numa malha, num range ali de tensão. De acordo com que o N9 injeta um sinal, o N10 permanece em, vamos dizer assim, stand-by. Mas se esse sinal proveniente de N9 for superior ao sinal de comparação, o N9 já injeta um sinal alto ou um sinal baixo na sua saída, fazendo com que esse sinal vá para o sistema de controle. Então, ele não é uma análise analógica, e sim uma análise digital. De acordo com o sinal emitido por N10 para o sistema de controle, ele para ou prossegue o trabalho do inversor de frequência. Abusando o AC224. O quê? AC224, que seria o N1. Ele fica próximo aos dois resistores. Ah, é um 74 HC244. Isso? Será? Não. Ele tá AC244, não é? É o N1, esse aí? Ou é o N2? N1. Então, é um 74 HC244. É que nessa nomenclatura ele está lá como AC244. Só lá no invólucro dele. Por isso tem que tomar cuidado na hora de pegar o datasheet de componente. Ele é só uma porta NOT. Ou seja, lá do processador, do sistema de controle, ele emite um sinal nível lógico alto. Se ele entrou nível lógico alto, na sua saída tem um nível lógico baixo. Essa é a função dela. É só uma porta NOT. Ele converte o sinal do sistema de controle, porque o sistema de disparo trabalha com um semiciclo, ele trabalha com referência negativa. Ele está sempre em nível alto, em nível lógico alto, o LED já está ligado lá, que é o 2,7 volts, proveniente daquele Zener. Então, quando a gente coloca o GND no catodo lá do HCPL 3150, aí ele liga o LED. Então, lá do sistema de controle vem um sinal positivo. Aí, esse CI faz a conversão do sinal positivo para um negativo, fazendo acionar o LED lá do gate driver. Ele é só uma porta NOT só. Ok. E para alimentar essa placa de controle? Aí o senhor precisa fazer a análise. Mas geralmente ele já tem ali, é o pino 1, 2, se eu não me engano é o 2 e o pino 7. Eu não lembro de cabeça. Mas uma técnica que você pode analisar, porque esse a gente tem alguns esquemas eletrônicos. Mas quando você não tiver e quiser alimentar, lembra da aula do Eurodrive? Como que a gente detectou lá? Traz o capacitor, né? Isso, vai medindo pelo capacitor. A partir da medição do capacitor, você identifica quem é o GND. A partir do GND, você pega um CI qualquer, porque ele tem que ter uma alimentação. Baixa o datasheet dele. Com o datasheet dele, você vê qual que é o pinout dele, para identificar quais as tensões de alimentação, quais são os pinos positivo e negativo, e vai identificando aonde você faz essa alimentação. Você começa geralmente com tensões baixas, 1,8 volts, não deu curto-circuito, não apresentou sobrecorrente, não apresentou nada, sobe para 3,3, que são o range de tensão. Em drivers, até hoje eu não peguei nenhum que trabalhasse com tensões abaixo de 3,3, então geralmente eu já começo com esse valor de tensão. Injeto 3,3, vejo se existe alguma resposta, não existindo, subo um pouquinho ali para 5 volts, vejo na fonte, na análise da fonte de bancada, qual a corrente que ela está drenando, se está drenando alguma corrente, eu só não elevo demais. Eu chego ali no máximo
A 5 volts, né, na placa de controle. Na placa de potência, geralmente eu chego até 12, 24 volts, dependendo do arranjo que essa malha tá ligada. Então você tem que fazer análise, não tem como chutar qual a tensão, aonde vai ligar, você tem que fazer análise lá. Ok. E naquela plaquinha que fica ao lado, aquilo ali são os gate drive, é? Aquela que fica de Não. pé. Você fala do ZW08? Isso. Tá? Esse N1, esse fica lá. Lá você também vai Não, ter um 74HC14, que é um Schmitt Trigger. Lá o feedback da realimentação de pulso fica naquela plaquinha. Os gate drivers são esses que eu acabei de trocar. São esses CIs maiores, que é o HCPL 3150. então tem um L165 e tem um L74, né? Isso, é um 74HC165. Aí tem um 74HC14. Tem outros seisinhos, tem que verificar lá qual que é a função deles. Mas o sistema de feedback está ali. O sistema de disparo que vem da placa de controle passa por ali antes de vir para os gate drivers. Eles vão passar, ele tem essa porta NOT aqui, e ele vai passar por uma porta, um Schmitt Trigger, que é um filtro contra ruídos. Então ele vai ter ali um 74HC14. Ele também tem algumas análises, passam por aquela plaquinha que fica ali na vertical, naquele canto, e tomar cuidado muito com aquela plaquinha lá que ela oxida bastante. Oxidou, tá com problema de disparo, ou tá dando problema de realimentação de pulso, não tá disparando, você pode dar uma analisada naquela placa que provavelmente ela deve estar oxidada. Ela é bem fininha, e ela não tem tanto verniz nas que eu peguei aqui, ela fica bem exposta mesmo. Ok. Como é aquele lance do shunt? O resistor shunt para proteção? Não, shunt não serve para proteção. Shunt Não. sempre vai trabalhar com análise. Você fala para Não. proteção, para fazer um teste com ele, com um módulo no lugar, né? Isso. Isso. Qual que é a placa? Uma LOL 1? É igual essa que você tem aí. É uma LOL 1. Você tem que é resistor shunt. O resistor shunt, ele está entre o GND e a alimentação negativa do módulo de potência. Então, se a gente abre ele, eu não tenho mais negativo fluindo pelo módulo. Então, o risco de eu explodir esse módulo é muito menor. Só que isso provavelmente vai apresentar uma falha. Ele vai apresentar a falha E00. Essa falha E00 ela vem proveniente daquele circuito que o senhor perguntou, do N9 e do N10. Por quê? Quando se liga aquele circuito, eu não tenho queda de tensão. Mas eu tenho um sinal de referência, que é o GND. Quando eu retiro esse shunt, aquele sinal de referência que eu abri já não está mais ali. Então, aquele resistor N9 detecta que esse circuito está aberto e ele vai apresentar como se fosse uma sobrecorrente. Porque o que causa essa abertura desse shunt é uma corrente super elevada. Então, ele detecta que eu não tenho mais GND, ele entende que aquele circuito abriu e informa a falha E00 lá. Ok. E se eu colocar uma lâmpada em série ali? Sim, a ideia era essa. Você pode abrir e colocar uma lâmpada em série naquele ponto. Você vai ter que menosprezar a leitura de corrente. Por quê? O resistor shunt ele tem um valor ôhmico muito pequeno, mas é de precisão. E uma lâmpada que você vai colocar ali, ela tem uma resistência totalmente aleatória, vai depender do fabricante, qual a potência dela. Então a leitura de corrente vai ficar totalmente bagunçada. Ele não vai saber o que ele está lendo de fato ali. Mas se você colocar uma lâmpada ali, ajuda você a fazer as análises. O que não pode fazer é o fechamento, por exemplo, do semiciclo positivo. Sem o módulo, nós colocamos a referência negativa direto lá.
Com o módulo no lugar, não dá para fazer isso, senão você fecha, explode na hora. Mas você pode utilizar como base de referência, o GND vai aparecer perfeito, normal ali, porque você tem referência no GND e o disparo dele bacana. No positivo, vai aparecer o sinal de disparo, só que todo ruidoso, todo meio doidão assim. Mas já dá para detectar que existe um sinal sendo modulado, mesmo ruidoso, você detecta ali, cheio de ruídos, um sinal modulado. Ok, entendi. Algo mais? Tá bom para hoje. Bom, alguém mais? Alguma pergunta? Gente? Bom, galera, qualquer coisa então, estou por aqui. Boa semana a todos vocês. Precisou é só me chamar no WhatsApp. Beleza? Forte abraço a todos e um ótimo início de semana. Falou, professor. Boa noite. Falou, até mais.